Nasceu em Oakland, Califórnia, em 1950. É bacharel em estudos bíblicos e ciências sociais. Ingressou na Jocum Jovens com uma missão nos Estados Unidos. Durante este tempo, ele conheceu e se casou com Pamela Medeiros. Vieram para o Brasil, onde estabeleceram a Jocum. No Brasil, serviu como diretor de missões e fronteiras para a Jocum Mundial, como presidente internacional da Jocum e como diretor executivo da Jocum Internacional. Hoje é o responsável pelo Campo das Américas na Jocum. Pai de 5 filhos no Brasil e hoje tem 7 netos. Com sua esposa Pamela, estão atualmente envolvidos em estabelecer o Centro para Capacitação de Líderes em Curitiba. Com vocês apresentamos Jim Stier. Só para dar um pequeno update, nossa família está bem trabalhando mesmo, porque temos mais 2 netos agora. Nós estamos com 9 netos agora, uma família frutífera, né? Irmãos, vocês sabem que eu nasci de novo com 15 anos. E foi uma coisa que Deus fez mesmo. Eu não tinha nem a intenção de nascer de novo. É uma longa história que eu não vou contar, mas é boa, hein? E eu nunca desenvolvi uma vida de oração. Minha vida era de estudante e tal. Mas chegou o dia que eu saí para a faculdade teológica. Aí eu pensei, não, agora vou ser homem de Deus, agora eu preciso desenvolver uma vida de oração. Então, chegando no campus, eu fui o primeiro dia para a biblioteca. E eu pedi à moça lá, eu perguntei a ela, vocês sabem algum livro sobre oração que eu poderia ler? E ela disse, não, sei não. E naquela hora chegou um rapaz, entregou um livro, ela olhou o livro e disse, olha, eu acho que esse livro fala. Aí ela passou para mim, e eu levei o livro e li. Era o diário de um missionário entre os nativos norte-americanos chamado David Brainerd. Então, eu cheguei a uma página lá e ele fala, olha, eu saí para orar, era 5 horas, mas eu só consegui liberdade em oração às 6 horas. Eu pensei, puxa vida, que meu método era assim, eu só orava na igreja mesmo, né? Eu ia lá na frente, levantava meus braços, ver se a recepção estava boa naquela noite ou não. Se nada acontecia dentro de uns 2 minutos, eu já ia embora, né? Eu pensei, puxa, 1 hora sem um fluir, o homem é um herói. Aí eu fui ler de novo aquela página. Ele saiu, era 5 da manhã, e ele conseguiu liberdade, eram 6 horas da noite. E era no inverno de Nova Inglaterra, então tinha neve assim no chão. E ele gerou tanto calor lá, clamando a Deus o dia todo, que no fim não conseguia tocar na neve em volta, que derreteu tudo. E eu não sei se foi bom ou não eu ler aquilo. E eu decidi, então eu vou orar. Vou levantar amanhã às 5 horas. E vou orar até às 7 horas, quando eu preciso ir tomar café da manhã e ir para a primeira aula. Então, 5 horas tocou meu despertador, eu levantei, meio grogue, confuso. Desci lá para a sala de oração de nosso dormitório e comecei a orar. Eu disse, Deus, abençoe os missionários, sempre tive um coração para missões, né? E abençoe meu pastor, minha igreja, abençoe minha família, minha mãe, minhas irmãs. Abençoe também os líderes aqui em nossa faculdade.
Tinha passado uns 40 segundos, só faltava 1 hora, 59 minutos e 20 segundos. E tinha acabado meus assuntos. Você já sentiu assim em oração alguma vez? Era uma batalha para mim. E eu não posso dizer que eu aprendi muito. Durante meu tempo na faculdade, a focalização era mais sobre estudos, né, claro, mas, eventualmente, eu cheguei num lugar, cheguei na Jocum mesmo. Aí, a gente aprendia a intercessão de uma mulher chamada Joy Dawson. E ela nos ensinava que era necessário ouvir o que o Senhor queria que nós orássemos. Eu não sabia ouvir nada. Para mim, Deus falava, porque Deus tudo pode, né? Se Ele quiser, Ele fala. Mas, na prática, eu achava que talvez só para te falar seu chamado e com quem casar. Mas ela, né? Ela insistia. E eu fiquei meio mineiro, assim, um pé bem para trás. Mas os anos foram passando e eu fui me convencendo que Deus quer nos orientar mesmo em oração. Deixe-me contar 1 ou 2 histórias. Vocês não gostam de história, né? É perigoso quando o velho começa a contar história, porque às vezes não sabe terminar, não. Mas eu vou tentar aqui. Eu estava na Amazonas e nós fomos ver nossas primeiras obreiras numa tribo de índios. O povo Sateré, e nós saímos de barco de Maués e viajamos e finalmente chegamos na aldeia. Mas lá não tem supermercado, então se você quer almoçar, você mesmo tem que pegar seu almoço. Então, pegamos as missionárias e colocamos na canoa conosco, e eu e Gerson Ribeiro, um paulista que estava comigo. E saímos, e nós estávamos curricando e pegamos um... Você sabe, você tem que... Quando o pescador fala tamanho, você faz seu desconto, né? Mas pegamos uma piranha preta grande que dava para nosso almoço, encostamos lá, em cima do barranco, tinha uma casinha de índio e um fogo lá, uma fogueira. Então, nós fomos lá, pedimos licença, estamos assando o nosso almoço, quando o nosso barco foi passando, indo embora. E eu vi o pastor, tínhamos levado um pastor conosco, e ele estava a bordo do barco. Eu gritei, onde vai? Ele gritou, para a cidade. Eu gritei, por quê? Ele falou, passei mal. Aí eu gritei, quando volta? Ele disse, sei não. Aí ficamos lá alguns dias, né? Mas não sei se foi a primeira noite ou outra, nós saímos às 2 da manhã para zagaiar peixe, né? Porque nós tínhamos bateria na lanterna que ainda funcionava, então os índios queriam caçar peixe. Então nós saímos, e estava começando a cheia, então nós invadimos a selva de canoa, né? Você vai assim, o peixe vai entre as raízes e tal, e descansa à noite. Quando você foca, você vira, você puxa com as agaias. Você vira as agaias e tchum, pega o peixe. Pelo menos o índio pegava o peixe. Eu pegava mais lama, e folha, e raiz, e coisas assim. E numa certa hora, eu estava no meio da canoa, que não era minha vez, e estávamos batendo numa árvore caída, né, tronco da árvore, tunk, tunk, tunk. E eu não sei porquê, mas eu senti algo errado à minha esquerda. Então eu falei, o Alcir, manda a luz para cá. E ele mandou, e lá do lado do meu braço, desse lado esquerdo, estava uma cobra, pronta para me pegar. Sim. E a luz apagou. E não tem para onde ir. A canoa é dessa largura. Eu também. Né?
Então eu disse, Alcir, liga a luz. Ele disse, eu estou tentando, tem mau contato. E ele ficou batendo e batendo, e finalmente a luz acendeu, ele focou de novo a cobra e não tinha mexido, estava parado assim. Primeira cobra paralítica da história. Aí ele virou a zagaia e pá, bateu e matou a cobra. E continuamos a caçar nosso café da manhã, né? Mas o interessante da história é que 6 meses depois, eu estava nos Estados Unidos, no estado de Texas, e ensinando numa escola lá. E depois da primeira sessão, veio um jovem para mim, ele disse, o que é que você faz mesmo? Eu acho que ele estava mandando WhatsApp quando eu estava sendo apresentado, não sei. Eu disse, eu sou missionário. Ele disse, uau. Ele disse, onde você mora? Eu disse, eu moro no Brasil. Ele disse, uau. Ele disse, e onde você estava em novembro do ano passado? Eu disse, pensei. Aí lembrei, eu estava na selva amazônica, no Amazonas. Ele disse, uau. Ele disse, e como é seu nome mesmo? Eu disse, Jim Steyer. Ele disse, uau. E aí ele perguntou, você passou alguma situação onde sua vida estava em perigo? Aí eu lembrei da cobra. Eu falei, de fato eu passei mesmo. Ele disse, uau. Aí eu não aguentei mais. Eu disse, mas por que você está tão uau, uau, uau? E ele disse, porque em novembro do ano passado eu estava na minha ETED, curso básico, e nós saímos para interceder e esperamos diante do Senhor para o Senhor falar conosco. E aquele dia ficamos confusos, que todo mundo recebeu coisa diferente. Uma pessoa recebeu a palavra Amazonas, né? Outra pessoa recebeu só a palavra missionário, outra pessoa nome de país, Brasil. Eu acho que eles nem sabiam que Amazonas ficava no Brasil, né? E outra pessoa recebeu a impressão que tinha alguém que estava em perigo da morte e nós tínhamos que livrá-lo. E a última pessoa recebeu um nome que não conhecíamos, que era Jim Steer. E aí nós oramos até sentir que livramos Jim Steyer da morte, lá na Amazonas. Aí eu disse, uau! Eu não tenho mais dúvidas sobre isso. Eu sei que Deus é um Deus que comunica conosco, que fala conosco. E você pode ir por sua Bíblia de capa a capa. Não tem nenhum homem de Deus, nenhuma mulher de Deus, cuja vida é descrita lá, que não tivesse tido diálogo com Deus. Eles falavam com Deus, mas Deus também falava com eles. E eu comecei a aprender sobre oração. Vocês sabem, eu achava que oração era fazer petições a Deus. Então, a coisa ficava quase assim, de eu ter uma lista de deveres para Deus. Para Deus faça isso, Deus faça aquilo outro. E, por hoje acho que é só, Senhor, pode ir. Está tudo virado, está tudo de cabeça para baixo, está tudo errado naquilo. E um dia eu estava lendo, eu vou fazer agora, irmãos, o que nenhum de vocês nunca deve fazer, tá bom? É usar versículos de Eclesiastes assim, para provar alguma coisa. Mas esses versículos caem bem. Guarda, Eclesiastes, eu não estou dizendo que não é um bom livro, mas ele nos mostra os pensamentos errados de um rei até ele chegar a conclusões certas, né? Então, é muito perigoso Eclesiastes tirar um versículo. Tem um versículo em Eclesiastes que fala dinheiro é a resposta para tudo. Mas a Bíblia não ensina isso.
Mas olha esses versículos, Eclesiastes 5, 1 e 2. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus, chegar-se para ouvir é melhor que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto, sejam poucas as tuas palavras. Isso aí é causava uma confusão em mim nisso, que eu achava que oração era falar com Deus, né? Mas vocês sabem que a oração, antes de ser o ato de falar com Deus, oração é o ato de permanecer no Senhor, na presença do Senhor. Em João capítulo 14, Jesus estava pronto para ser crucificado e ele queria ajudar os discípulos a preparar. Então, ele fala, não te turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Um dia eu estava lendo isso e vocês sabem como é, né? Você lê a Bíblia e você vê alguma coisa em alguma passagem e depois é difícil ver qualquer outra coisa, né? Eu sempre tinha lido esses versículos e pensado sobre a mansão celeste que nós vamos ter e tudo. Mas eu li com mais cuidado, eu parei na presença do Senhor para ponderar e pedir para o Espírito Santo me ensinar naquele dia. E eu comecei a perceber, irmãos, Jesus não estava falando de uma coisa que era exclusivamente para os discípulos depois de morrer. Mais tarde, no mesmo capítulo, ele fala, não te deixarei órfãos. Então, ele está dizendo para eles o seguinte, eu vou preparar um lugar ao meu lado, que você terá sempre acesso a mim. Este lugar nós devemos aproveitar agora mesmo. Tem um lugar do lado de Jesus que é reservado para você. Quando você quer, você pode ir lá e sentar aos pés de Jesus. Lembra de Maria e Marta? A Maria sentou aos pés de Jesus. Pode ser até acusado de preguiça, né? A Maria. Eu falei Marta ou Maria? E a Marta estava fazendo todo o serviço. Nós íamos até falar, mulher boa, né? Trabalha muito. Mas Jesus disse, Maria escolheu a melhor parte. E ele falou uma frase, só uma coisa é necessária. Em nosso caminhar com o Senhor, e para a gente poder ser efetivo em outros tipos de oração, nós precisamos aprender primeiro, permanecer na presença do Senhor. Isso envolve, eu acho, um deslocamento de nosso espírito para onde Jesus estava. Ele disse que ele preparou este lugar para que onde ele estava, os discípulos podiam estar também. Ele não ia voltar e matar os discípulos. Isso foi para a vida deles, depois dele ser ressurreto, para eles terem ensino, para eles terem entendimento, para adquirir sabedoria, para serem encorajados nos seus espíritos, para receber uma transformação do seu caráter, para ter um fluir de vida, etc, etc. Era para a vida agora. E você pode acessar esse recurso igual eles. E o verdadeiro recurso é Jesus, não é o lugar, mas ele pode te atender. É só você achar um canto e dizer, Senhor, eu estou aqui e eu vou ficar aqui contigo por um bom tempo.
Essa é a oração onde você chega para ouvir e não para falar. Você chega, e eu recomendo que você chegue com a palavra na mão, que você leia alguma passagem, como João 14 aqui, e você deixa aquelas frases, aquelas palavras rodar na sua cabeça, e você pede ao Senhor que Ele te ensine, e você fica escutando. E Ele vai falando contigo, vai te instruindo. Sabe de uma coisa? Você é uma pessoa única. Não tem outra pessoa em todo o universo como você. Sua história é única, suas fraquezas são... tem um combinado de fraquezas diferente do que as outras pessoas. Seus conceitos são diferentes de outras pessoas. Quem é que sabe o profundo do seu coração? Quem sabe? Porque Jeremias fala que o coração humano é enganoso acima de todas as coisas. Pensa um pouco. E pergunta quem conhecerá esse coração. Aí no próximo versículo fala que Deus sonda os corações. Jeremias 17, eu acho. Ele sabe exatamente o que você precisa. Quantos querem ter uma vida cheia do Espírito Santo? Quando Jesus prometeu mandar o Espírito, Ele disse, eu te mandarei o Espírito e Ele te ensinará sobre todas as coisas. Agora, a gente tende a associar a presença do Espírito Santo com certas emoções. Tudo bem, né? Porque quando o Espírito chega perto e a gente começa a perceber a glória de Deus, gera mesmo emoções. Mas eu notei que na minha faculdade, a gente cria no mover do Espírito, mas era para sentir melhor. Foi só depois que eu comecei a ver que Jesus, quando Ele falou do Espírito, Ele enfatizou um processo cognito, saber mais. E eu acho que se você tentar permanecer na presença de Cristo, mas você não tem nada na cabeça, você vai começar a pensar sobre o almoço, sobre o trabalho, sobre por que aquela pessoa é tão chata. E sua mente vai. Então, leia e peça que o Espírito te ensine. Se você começar a desenvolver esse tipo de oração, onde você está pedindo instrução do Senhor, onde você chega para ouvir primeiro, ele vai fazer, sabe o que ele vai fazer? Ele vai fazer um curso particular para você, que só Ele pode fazer. Só Ele te conhece com essa profundidade, e só Ele tem a sabedoria, o entendimento, o intelecto perfeito que precisa para fazer esse curso com perfeição. Deus tem um curso particular para você. E Ele vai te dar, se você chegar para permanecer. Você chega na presença dEle, para essa correria toda, e deixa Ele falar contigo. Quando eu cheguei na Jocum, eu pensava, esse negócio de meditar na palavra, porque eu sabia estudar a palavra, entendeu? E eu tinha feito uma faculdade teológica, eu escrevi muitas teses de 40 páginas, 80 páginas, 50 páginas. Se você me dava um material de referência, eu podia ir lá fazer uma análise, criar uma tese e depois jogar tudo junto e organizar e escrever um negócio para apresentar. Isso tudo eu sabia fazer. Mas chegar e dizer, Senhor, fale comigo, eu nunca tinha feito isso. Nunca, nem ninguém me ensinou a fazer isso. Então eu fiquei mineiro de novo. Morei em Minas 37 anos
mas foi depois. E eu disse, não sei sobre isso não. Mas eu tinha um amigo chamado... esqueci o nome dele agora. Um bom amigo, chegado de coração, cujo nome eu não sei. E ele tinha uma inocência de espírito muito grande. Ele não tinha nada de cinismo, nada de... Assim, ele não estava maquinando nada. Mas toda vez que eu falava com ele, depois da gente falar juntos, ele perguntava, Jimmy, o que Jesus está falando contigo? E eu, se Cristo me ama, sim, porque Jesus não está falando nada comigo. Eu nunca permanecia diante dele para ele me falar. Agora, esse amigo, ele trabalhava num outro escritório, eu via ele, assim, esporadicamente, 2, 3 vezes por semana. E um dia, o nome dele é Ivan. E um dia eu pensei, mas pode ser que eu veja Ivan hoje. Então eu vou experimentar aquele negócio de Deus falar comigo na palavra. Então, abri a palavra, escolhi um trecho, disse, Deus, fale comigo. Vocês sabem o que aconteceu? Ele falou. Agora, quando ele fala, não tem tantas palavras como tem quando eu conto a história. Mas não dá para contar a história sem usar palavras, porque você vai falar, aí Deus, aí eu, aí Deus, aí eu. É uma história ruim, então tem que pôr palavras, mas muitas vezes existe uma comunhão de espírito com espírito, e ele vai te mostrando coisas. Né? Porque Deus fala contigo mais do que você pensa. Eu não quero que você fique esperando muitas palavras, porque não é bem assim. Né? Mas Deus falou comigo aquele dia. Irmãos, começou a maior aventura da minha vida. E olha, eu tenho tido aventuras. Né? Eu já passei não sei quantas guerras civis. Eu já fui preso pela KGB na União Soviética, na época de Brezhnev. Eu já estive em terremotos e já tirei uma soneca no deserto Kalahari com uma cobra venenosa. Eu não sabia, não fiz de propósito, mas eu fiz. Né? Eu já andei Amazonas de canoa, lá na selva. Mas nada daquilo se compara com a aventura de parar diante de Deus e permanecer com este Cristo que conhecemos. Para ouvir dele. Agora, então, nós permanecemos para ouvir do Senhor. E quando nós permanecemos para ouvir do Senhor, o que é que Ele faz? Às vezes Ele chega e põe o dedo em alguma coisa no seu coração que não agrada a Ele, né? Alguém aqui já experimentou isso? Você orou e disse, Deus, tem alguma coisa? Eu entrei na Jocum e a coisa mais difícil era achar um lugar para estar só, né? Porque morava 40 pessoas em 2 casas. Mas tinha um tipo de armário, fazia parte da casa, né? Tinha porta e tudo, mas alguém tinha tirado o pau roliço lá, onde você pendurava a roupa, então ninguém usava. Eu coloquei uma cadeira, uma tomada na lâmpada. E eu ia para lá, escutava mensagens, orava quando eu tinha tempo livre. Eu queria aprender, chegar para permanecer com Ele e ouvir dele. Então eu ia para lá. E um dia eu escutei uma mensagem sobre quebrantamento espiritual, baseado em Salmo 139, 9, sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau.
Aí eu escutei essa mensagem, aí eu disse, Senhor, tem algo em mim, meu coração que não te agrada? Eu tinha quase certeza que não, né? Porque eu estava lá orando, meus amigos estavam fazendo bobagem por aí, então estou me sentindo muito espiritual mesmo, e eu pergunto a Deus, tem, Senhor? E eu estava esperando ele dizer, servo bom e fiel, ou alguma coisa parecida. Mas ele não falou, ele disse, tem. Eu disse, tem. Tem. Eu disse, o que é, Senhor? Ele disse, você nunca perdoou seu pai. Meu pai nos abandonou quando eu tinha 10 anos de idade. E eu disse, Senhor, mas foi 12 anos atrás, eu não penso naquilo mais. Não é problema, Senhor. Quantos já tentaram explicar as coisas para Deus? Aí, ele nunca é convencido por mim. Quando eu explico as coisas para ele. E eu falei com ele um tempo, finalmente cedi. Aí eu orei especificamente perdoando meu pai. Meus irmãos, foi uma coisa que eu não esperava. Eu chorei, foi forte. Mas eu não contei para ninguém. Eu saí daquele lugar leve, me sentindo outra pessoa, na verdade, mas eu não falei com ninguém. Menos que 2 meses depois, eu recebi uma carta do meu tio, que deve ter escrito 3 cartas em toda a sua vida. Ele não é um homem de letras, mas ele me escreveu uma carta contando da conversão do meu pai. Você vê? E eu cheguei para ouvir, primeiro para permanecer. E se Deus quisesse falar, para ouvir. E eu ouvi, aquele ouvir me levou a obedecer. Aquela minha obediência, eu não orei por meu pai naquele dia, mas a Bíblia fala que aquilo que nós liberamos na terra é liberado no céu. E minha falta de perdão estava amarrando a vida do meu pai. E aquele dia eu perdoei. No perdoar, as janelas do céu foram abertas sobre a vida do meu pai. Ele serviu o Senhor até morrer. Então, a intercessão efetiva que recebe resposta, na minha experiência, vem mais forte quando nós permanecemos e ouvimos, e a intercessão é quase que também, Senhor, então faça isso. Estão me ouvindo? Eu sei que nós podemos interceder com gemidos inexprimíveis e pode ser muito forte quando Deus move, mas quando sai de uma autenticidade que é gerado pela gente permanecer no Senhor e ouvir do Senhor, o efeito é muito diferente. E nesse processo, nós não temos só a resposta de nossas orações, mas nesse processo, nós que somos transformados. Vocês já meditou naquela passagem, segundo Pedro, capítulo 1, acho que é capítulo 1, lá por versículo 4, fala, pelas suas preciosas e muito grandes promessas, nós nos tornamos co-participantes da natureza divina. Quantos aqui, vocês já alguma vez na sua vida, ou talvez durante um louvor abençoado, ungido na igreja, talvez em oração particular, talvez debaixo de uma pregação muito ungida, mas você teve uma percepção da beleza da santidade. Quantos já tiveram isso? Quase todos aqui. E o que é que gerou dentro de você? Eu sei o que gerou, nem precisa responder. Ainda bem, porque ninguém respondeu. Gerou fome e sede daquilo. Quantos aqui você quer mesmo
ser santo. Isso é a mesma coisa no mundo todo. Mas nós não podemos criar nossa própria santidade. A Bíblia fala que somos nova criatura. Mas para a gente desenvolver essa nova criatura, nós precisamos do Criador. Você pode fazer listas de regras e normas e padrões de comportamento e cumprir tudo ao pé da letra o resto da sua vida e vai continuar com o coração iníquo, enganoso, ruim. Mas quando você permanece na presença dele, você faz dessa permanência sua prioridade. Você faz de ouvir dele sua prioridade em oração. Ele aproveita todas as situações da sua vida para te ensinar, para te instruir, para fazer um curso bem particular só para você. E em tudo isso ele vai gerando uma nova criatura. Segundo Coríntios 3:18 fala assim: contemplando a glória dele. Então imagine você agora, você sentado ao lado de Cristo, que está à destra do Pai. A Bíblia fala que estamos sentados em lugares celestiais com Cristo, né? Imagine vocês sentados lá. E Jesus vira a sua atenção para você como se você fosse a única pessoa em toda a criação. E começa a te instruir. Só esse processo produz transformação do coração para fora em nós. Todo o nosso esforço, nosso rigor ascético, não toques isso, não toques naquilo. A Bíblia fala em Colossenses, acho que é capítulo 2, fala que isso não tem valor algum contra as concupiscências do mundo, ou a sensualidade. Mas o que tem poder é Ele. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. E esta vida que eu vivo por Ele. Ele me fortalece com poder segundo a riqueza da sua glória, através do seu Espírito no homem interior. E Ele nos convida para entrar no Santo dos Santos e habitar no brilho da glória dele, contemplar a glória, sentir o mistério. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Quantos aqui já notou que você não é muito boa fonte de amor? Né? Mas nós temos uma boa fonte de amor. Só que para tudo isso funcionar em nossas vidas, você vê, depois desse texto que lemos em João 14, os próximos 2 capítulos falam sobre permanecer nele e fala sobre fruto que isso produz e fala que aí nossas orações serão respondidas. Então essa é a ordem. Chega para permanecer, permanece para ouvir. E quando você ouve, você pode unir a Deus naquele propósito e interceder. E depois sai daquele lugar para obedecer. Quantos querem esta? Porque nós temos que ser servos em oração, como em todo o resto de nossas vidas. E do jeito que a gente muitas vezes faz, parece que nós somos servos em outras horas, mas quando oramos, nós estamos tentando fazer Deus nos servir. E não está certo isso. Não, nós chegamos para ouvir. Quando Ele fala, nós falamos, como eu posso ajudar? Ele fala, ore assim. Tá bom, Senhor, vou orar assim. Salve aquele missionário lá no meio do Amazonas. E Deus salva. Quantos querem esse tipo de comunhão com o Senhor? Senhor, olhe para nós aqui. Levanta a mão, fica com a mão em cima. Eu quero orar por você, encerrando aqui. Olhe para meus irmãos aqui.
de coração sincero, eles querem comunhão com Jesus. Então, nos ensina a chegar para ouvir, Senhor. Nos ensine a permanecer. Nos ensine a contemplar a Tua glória, para a gente ser transformado de glória em glória. Derrame sobre nós a Tua graça, Senhor, e o fluir do Teu Espírito. Derrame em nossos corações o Teu amor. Faça de nós novas criaturas que são cada vez mais gloriosas. Senhor, que essa igreja seja uma igreja de pessoas instruídas pelo Senhor, transformados do coração para fora, que exalam o aroma de Cristo nessa geração. Em nome de Jesus. Amém.